Olá, professores, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para comentar alguns trechos, algumas questões da prova para PEB 1 do município de Franca, banca do IBAN 2022. Aqui, nossos métodos são muito assim amadores ainda, mas a gente vai colocar para você a filmagem da prova, as questões e os nossos comentários aí, após uma análise criteriosa das questões. Então, vamos olhar ali, primeira questão, né, que nós vamos trabalhar, ela vai ser da educação especial. Então, vamos colocar aqui, subir a questão 28, que ela trata do seguinte, ó, o artigo 60 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9394 de 1996, estabelece a educação bilíngue para surdos. É claro que essa educação bilíngue para surdos, claro não, né? Em 1996 o texto não era esse. A lei foi modificada recentemente e o que se pergunta? De acordo com o parágrafo 2º desse documento, a oferta da educação bilíngue para surdos, ela vai ter início quando? Então, primeira questão, terá início ao 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Claro que essa educação infantil é a creche, é a correta. Ela já começa com a resposta correta, que é a A. As outras alternativas terá início na educação fundamental a partir de alfabetização? Não é, porque a partir do momento que a criança nasce, que ela é colocada no sistema da educação básica, ou seja, já na creche, a partir dos 4 meses de idade, ela já vai ter acesso a estímulos ali, a partir do momento que for detectado que ela é surda, vamos pensar, estímulos para aprender a Libras, a língua brasileira de sinais, e a língua portuguesa. Então, é lá na creche, lá no comecinho. Eles falam aqui, ó, terá início na educação infantil, vai até o fundamental? Não vai só até o fundamental, vai ao longo da vida. E, por último, coloca, atende apenas a educação básica do ensino infantil ao médio. Não, é desde a educação infantil até ao longo da vida ela vai ter que ter recursos de uma educação continuada. Então, ali, julgue abaixo afirmativas de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos ver aqui o que é correto diante do que está sendo perguntado. Então, primeiro, o que está certo de acordo com a LDB? O ensino da arte, especialmente suas expressões regionais, constituirá componente facultativo da educação básica. Errado. Por quê? Não é componente facultativo. Facultativo quando eu posso escolher se eu vou ter a arte. É um componente obrigatório. Então, aí, quando ele pede para a gente colocar as alternativas, a um já não é. Então, vamos aqui. Aí, a gente elimina algumas alternativas que não tem a primeira. A segunda, de acordo com a LDB, a classificação em qualquer série ou etapa, inclusive na primeira do ensino fundamental, pode ser por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento ou aproveitamento à série ou fase anterior. Errado, né? A classificação realmente ela pode ser nessa etapa, porém a gente vai reclassificar quando a criança ela está fora ali do ano em que ela está matriculada. Por exemplo, chega uma criança de 9, 10 anos para o primeiro ano. Ela não pode entrar no primeiro ano porque a idade série dela é para terceiro, quarto.
Então, é feita uma avaliação, ela é reclassificada, né? Uma avaliação assim, com as habilidades e competências de terceiro e quarto ano, verifica-se o que ela pode aproveitar desses anos e ela é reclassificada para o ano em que ela é mais próximo da idade ou da sua proficiência. 3. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência à criança, ao adolescente, à mulher, serão incluídos como temas transversais, observadas a legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado ao ensino. Sim, está correta. 4. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais também. Então, estão corretas as alternativas 3 e 4. Não é? Aí a gente está falando assim de questões que vão abranger a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de uma maneira geral. Não é? Vocês viram aí que a gente está colocando, filmando o que está no computador, mas é para a gente ter noção da natureza das questões que estão presentes nos concursos. E a partir daí nós fazemos um estudo reflexivo sobre a legislação. Então vamos aqui para mais duas questões que envolvem tanto a legislação como a literatura pedagógica. Então vamos colocar aqui, ó. Questão 32, essa prova vai tratar da educação infantil. Olha ali, as creches podem ser definidas como equipamentos educativos com bases nos seguintes pontos, exceto. Ou seja, tem 4 questões. 4 vão trazer alternativas corretas a respeito das creches e uma não. Qual será essa uma? Primeiro, a creche deve respeitar a cultura de origem da criança. Correto? Essa é das boas. Eu marco ela? Não, porque está perguntando o que não é certo. Ou seja, está escrito aqui, ó. As creches podem ser definidas como equipamentos educativos com base nos seguintes pontos. Aí vai apresentar os pontos. Menos qual? Qual que não é? Segundo ponto. Então, o primeiro a creche deve respeitar a cultura de origem da criança. Deve. Segundo, a creche deve partilhar com as famílias e a comunidade os projetos educativos. Perfeito. Deve ter até os momentos de exposição, os momentos em que a família faz parte, é consultada. Terceiro ponto. A brincadeira não pode atrapalhar as atividades educativas da criança. Misericórdia. Essa daí é a correta. É a correta porque está perguntando qual é a errada. Os eixos de trabalho da educação infantil são a interação e a brincadeira. Então, a brincadeira ela só vai atrapalhar se ela estiver fora de contexto, porque o professor, o educador de educação infantil, ele tem que estruturar o seu trabalho em cima da brincadeira e da interação. Então, eu não posso de maneira nenhuma dizer que a brincadeira vai atrapalhar, né? Só se realmente for uma brincadeira desordenada, for uma bagunça. E a brincadeira na educação infantil não é bagunça, é eixo de trabalho. A última a creche deve ter um ambiente cultural que propicia leitura e escrita. Perfeito? É a criança pequena lá do berçário que vai escrever? Não, mas essa criança ela precisa estar numa cultura letrada. Aqui mais uma, que é de número 33 nessa prova. Ela vai falar do trabalho com projetos na educação infantil. Ela coloca assim: o trabalho com projetos pedagógicos na educação infantil caracteriza-se por
por 3 grandes etapas. Aí nós vamos assinalar a alternativa que não apresenta uma dessas etapas. Então, o que eu tenho no projeto pedagógico de educação infantil e o que não precisa fazer parte? Primeiro, definição de um problema. Preciso. Ou um problema que nasce da curiosidade, do interesse dos alunos, ou uma proposta do professor, mas eu preciso definir um problema. Segundo, eu, enquanto professora, preciso ter um planejamento e uma concretização do trabalho. Perfeito, eu defini o problema com os meus alunos, eu defini os objetivos partilhados, o produto final, se houver. Eu faço o planejamento daquele projeto e eu concretizo o trabalho. Perfeito. Terceiro, aula expositiva sobre o conteúdo abordado. Eu preciso ter aula expositiva? Vejam bem, a idade dos meus alunos. Os meus alunos de 2, 3, 4, 5 anos, eles vão parar e assistir uma aula de 40 minutos? Nem o adulto tem assistido, né? Então, a aula expositiva sobre o conteúdo abordado é a resposta certa, mas ela é a resposta certa porque quem elaborou a prova está me perguntando o que não deve acontecer. A aula expositiva. Lá para o ensino médio, sim, mas para a educação infantil, não. E por fim, a última etapa apresentada é de avaliação e comunicação. Então, todo projeto ele requer uma avaliação, né, independente da idade, e a comunicação ou para os alunos, ou para outras turmas, ou para a coordenação, ou seja, esse projeto a gente faz e faz para alguém, para satisfação dos próprios alunos, mas precisa socializar com outros o que ocorre. Mais uma questão sobre educação infantil. Olha, assinale a alternativa, agora está perguntando a correta sobre educação infantil. Primeiro, durante a educação infantil, as crianças estão se preparando para crescer. Concepção errada, que é a concepção preparatória. Elas não estão se preparando para crescer, elas estão crescendo. E estão crescendo dentro da etapa que elas estão, com atividades propícias para essa etapa, que é creche ou pré-escola. Mas é errado você ter essa concepção preparatória. B. A educação infantil é um tempo de formação que proporciona o desenvolvimento das crianças. Perfeito. É um tempo de formação e não de preparação. Cada atividade que é colocada para ela está se formando por meio dessa atividade. C. A educação infantil é um período preparatório para atividades futuras, para escolaridade futura. Misericórdia, não é esse de jeito nenhum, pelas razões que nós explicamos. E aqui está perguntando o certo e não o errado. D. A preparação para o ensino fundamental deve ser o fio condutor para o planejamento das atividades durante a educação infantil. É o sonho de qualquer professor alfabetizador, né? Sem consciência, claro. Qualquer professor alfabetizador sem consciência das especificidades da educação infantil. Mas a educação infantil ela não é preparação para o fundamental. Como disse em cima, é um tempo de formação, de se dar atenção para as necessidades daquela etapa e não de outras.